Bom, estudo para concursos, para o direito administrativo pro Instituto Nacional de Seguridade Social. Na apostila sobre conteúdo de controles externo, interno, Tribunal de Contas. Não vamos dizer, por que a apostila tá com conteúdo de controle de Tribunal de Contas? Quando eu nunca vi isso. Não lembro disso aí, não, nas provas do concurso do INSS que eu fiz, não. Bom, vamos lá. Controle, eu vou ler o treco de controle de atribuições pelos tribunais de contas. Aqui só tem uns textos. Depois tem um treco chamado Tribunais de Contas e Atribuições numa tal Lei 4.320. É estranho, porque eu já tive que estudar pro Tribunal de Contas da União. Não lembro dessa lei. Será que tinha essa lei quando eu tinha que estudar para Contas da União? Eu sou maluco, então eu não lembro nem a lei que eu estudei. Daí depois tem um básico aqui do Constituição Federal, né? Esse aqui toda hora aparece pelos cantos. 70 a 75. Eu acho que esses caras mudaram. Então é melhor dar uma olhada aqui na apostila. Constituição. Daí é 75 70, certo? Uhum, 76. E o resultado aqui não mudou nadinha. Artigo 70 e 76 estão a mesma coisa, né? Isso cai para vários concursos de controle externo, por exemplo. Vai quer dizer para quando vai cair do Poder Legislativo. Isso. Vai contra os poderes dos tribunais. Por que deve controlar a atividade? Por que se deve controlar as atividades financeiras do Estado? É preciso a resposta de Jennifer Moreno para saber. Porque ela é boa, é uma boa resposta. Ela diz assim: a pessoa privada pode fazer tudo aquilo que não lhe esteja proibido. Pelo contrário, a pessoa pública está proibida tudo aquilo que não lhe esteja recomendado. A pessoa privada pode gastar tudo o que recebeu naquilo que não estiver proibido. Para isso, o controle fundamental é a priori, a fim de evitar gastos delitosos. A pessoa pública, pelo contrário, só pode gastar naquilo que tenha sido designado. As suas receitas e suas receitas foram criadas em função destes gastos, que deve contrair. Para isso, o controle fundamental é, a posteriori, a fim de evitar já não despesas delitosas, mas simplesmente uma despesa que, à vista das demais, resulte improcedente. A pessoa privada não tem que justificar a sua existência, senão que existe, logo consome, existe, logo consome. Que interessante esse conteúdo aqui. Existe, logo consome. A pessoa pública tem que justificar a sua existência ou conseguir cumprir seus deveres. Ou. Espera, está certo? Ou consegue cumprir seus objetivos. Ah, entendi. Ela tem que justificar a sua existência. Tá aí, tá escrito. Ou consegue cumprir seus objetivos ou não serve para nada. Ou não serve para nada. Por isso que agora faz sentido. A pessoa pública requer, por conseguinte, um controle ou fiscalização de resultados. Elementos de direito financeiro. Continuando. E, em se tratando da fiscalização e do controle interno e externos orçamentos, destaca-se emanar da própria Constituição Federal a determinação desse duplice sistema. É a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, a aplicação
aos subvenções e renúncias de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, né? Artigo 70, que eu vou ler depois de novo. Atente-se que a Carta Magna obriga os três poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário, LEGE, a se estruturarem e estabelecerem de forma integrada um sistema de controle interno com uma principal finalidade. Aí até a listinha, né? Lista de penalidades, a de variar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e as execuções de programas de governo e dos orçamentos da União. E a segunda finalidade de comprovar a ilegalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. A terceira finalidade é exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. E ainda, quarto, finalidade e última, apoiar o controle externo e exercício da missão institucional. É basicamente esse é o principal, né? Foi além o legislador constituinte definindo a responsabilidade solidária dos agentes públicos que, sendo responsáveis pelo controle interno, não derem ciência ao Tribunal de Contas da União de qualquer irregularidade ou ilegalidade que vierem tomar conhecimento. Ensina o professor Hélio Lopes Meirelles que a fiscalização financeira e orçamentária é conferida em termos amplos ao Congresso Nacional, mas se refere fundamentalmente à prestação de contas de todo aquele que administra bens, valores e dinheiros, né, para improbidade administrativa. É decorrência natural da administração como atividade exercida em relação a interesses alheios. Não é, pois, a natureza do órgão ou de pessoa que obriga a prestar contas. É a origem pública do bem administrado ou de dinheiro gerido que acarreta para o gestor o dever de comprovar o seu zelo e bom emprego. Toda administração pública, já dissemos, fica sujeita à fiscalização hierárquica, mas certamente por sua repercussão mediante ao horário, a administração financeira e orçamentária submete-se a maiores rigores de acompanhamento, tendo a Constituição da República determinado o controle interno pelo Executivo e o controle externo pelo Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, artigo 70 e 72. O controle interno objetiva a criação de condições O controle interno objetiva a criação de condições indispensáveis à eficácia do controle externo e visa assegurar a regularidade da realização da receita e da despesa, possibilitando acompanhamento da execução do orçamento dos programas de trabalho e a avaliação de respectivos resultados. É, na sua plenitude, um controle da legalidade, conveniência, oportunidade e eficiência. O controle externo é diferente. Ele visa comprovar a probidade da administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos, assim como fiel execução do orçamento. É, por excelência, um controle político de legalidade contábil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislativo e o segundo do Tribunal de Contas. Tá. O Tribunal de Contas da União e suas atribuições. Suas atribuições, daí fala um pouco da Lei 4320 e fala depois, tem só os artigos para ler, né? A Lei 4320 ressalta que caberá ao Poder Legislativo o controle da execução orçamentária e terá por objetivo verificar a probidade de administração e a guarda legal, emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei do orçamento. Essa disposição hoje está reforçadíssima. Pela quem? Pela Constituição. Pela própria Constituição, amigo. Pela Constituição,
Nos artigos 70 e 75, disciplina fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e comete ao legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, o controle de contas de todas as pessoas que manipulam o dinheiro público. Agora aqui, basiquinho da leizinha. O artigo 70, 71, 72, 75, parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, etc. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize CAD, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que em nome desta assuma a obrigação de natureza pecuniária, né? Isso aqui é o artigo básico, né? O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas. Compete ao TCU. Espera. Controle externo, a cargo do será exercido TCU, ao qual compete. Tá certo. O TCU, isso aqui é tudo TCU, tá? O TCU compete apreciar as contas prestadas anualmente ao TCU. Compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias e contar de seu recebimento. Que é basicamente a coisa que mais cai no desse teco aqui, né? Parecer prévio. A coisa é que os tribunais não de contas, não sendo tribunais, eles não julgam mais básicas coisas. Quer dizer, eles julgam algumas coisas, mas não muitas coisas. Né? Basicamente, o que eles têm que fazer é só fiscalizar as coisas. Daí eles já fazem coisa com os trabalhos de parecer, que são controle externo, são auditorias. Daí esse parecer aqui é um deles. Segundo, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídos as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Outra finalidade do TCU é apreciar para fins de registro a legalidade dos atos da administração de pessoal, a qualquer título da administração direta ou indireta, incluída as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, excetuadas em nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como a das comissões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores, que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Sabe isso aqui porque é importante? Porque a contratação me distrair, tá? É assim. Sabe quem é que contrata? De onde vem o dinheiro para contratar essas pessoas? Do setor público. De onde vem que veio o dinheiro do setor público? O povo. Eu paguei essa coisa aqui. Daí você quer usar o dinheiro para contratar coisas de pessoa que não vai fazer nada, né? Você tem que ver essas coisas, né? Ou tipo, você nem tinha dinheiro para contratar, mas você contrata um monte de gente que não vai fazer trabalho. Eu te dei o dinheiro, meu dinheiro para você contratar coisa, mas você não está fazendo dinheiro do dia. É tipo de coisa, entende? Ainda tem mais finalidades, A finalidade de realizar por iniciativa própria ou da Câmara, deputados do Senado Federal, da Comissão Técnica de Inquérito, Inspeção, Auditoria de Natureza, Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, né? As 5 patrimônios, 5 auditorias básicas. COFIFOP, das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e demais entidades referidas, né? Ou seja, várias pessoas que têm poderes podem verificar, pedir para fazer uma auditoria num lugar, para ver se eles estão fazendo certo, certo? Fiscaliza outra finalidade é fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta nos termos dos tratados constitutivos. Outra finalidade do TCU é fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres ao Estado ou Distrito Federal ou a município.
Também compete ao compete ao compete à finalidade do TCU prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer das suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e operacional e patrimonial sobre resultados de auditorias e inspeções, né? Dar informações dos trabalhos que vocês fizeram. Outra finalidade do TCU é aplicar as inspeções aos responsáveis em caso de irregularidade de despesa ou irregularidade de contas. O que? As sanções. Isso é o básico que eles fazem, é o principal. Tipo, eu falei coisas de julgar, mas eles não julgam coisas dos outros, julgam só os caras que estão com coisas de dinheiro, entende? E outra coisa básica é as sanções, né? Tipo, as multas previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Outra finalidade é assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada a ilegalidade. Outra finalidade é sustar, se não atendida a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Outra finalidade é representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos de poderes. E assim termina as finalidadezinhas. Agora os parágrafozinhos dessas coisas do TCU. No caso de contrato, essas coisas básicas de contrato repetem várias vezes. Pelo menos é uma coisa que os professores ensinam muito. É assim, é porque fazem uma confusão. Tá vendo aqui que ele tem que fazer sustar coisas ou, ou dar prazo para as coisas ser consertadas? Ou seja, o, o Tribunal de Contas tem meio que um pouco de poder policiamento para impedir que os caras continuem usando o dinheiro público para malfeitorias, entende? Então, quando ele vai fazer isso, ele pode sustar, impedir essas coisas. Mas tem casos que não pode fazer isso. E basicamente esse é o caso aqui de contratos. Contratos, existem contratos, é uma coisa mais legal, tem leis específicas para isso, né? Que foram alteradas recentemente, aqui em 2020. E tem leis que tem contratos que têm valores extremamente grandes, tipo 500 mil reais, chegam até 1 milhão, né? Tipo um contrato de 3 anos, sei lá, de 5 anos para terminar um metrô, né? Vamos lá. Daí, quando aparece esses tipos de coisas, não é o TCU que vai fazer, ele fala pro chefinho dele, que apareceu no próprio caput, no caput desse artigo aqui. É o Congresso Nacional. Ele tem que pedir pro Congresso Nacional ele mesmo fazer a sustação do contrato, fechar o contrato, travar o contrato e qualquer coisa, outras coisas, né? Voltando aqui, parágrafo 1. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato o Poder Executivo nas medidas cabíveis. Segundo, se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Ou seja, só tem uma hipótese que o Tribunal faz alguma coisa. É quando eles não fizeram nem nadinha. E ainda eles deram 3 meses para fazer alguma coisa ao Congresso Nacional. Bom, daí, as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou de multa terão eficácia de título executivo. Essa aqui, ela eu nem entendo ela direito, mas ela basicamente fica caindo, aparecendo toda hora nos enunciados, tipo, nos enunciados. Então é meio estranho. O Tribunal das Questões, tá? O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente o relatório de suas atividades. Essa aqui, ela é muito irritante, porque eu já errei ela, só por isso que ela é irritante. Então, uma vez eu vi, caiu uma questão já caiu algumas vezes, questões dessa temporalidade dos trabalhos, certo? Daí o tribunal tem que encaminhar ao Congresso Nacional trimestral, a cada 3 meses, e anualmente, a cada 12 meses, o quê? Um relatório de suas atividades. Ou seja, você tem que falar para o seu chefinho que você está trabalhando. Mas quantas vezes você tem que falar para o seu chefinho? Só uma vez por ano? Não. Ou seja, tem um jeito mais fácil de lembrar isso aqui. Quantas vezes tem trimestres num ano? 4. E quantas vezes tem um ano? Só uma, né? Então você tem que trabalhar 5 vezes. Você tem que trabalhar 5 vezes. Mandar seus relatórios 5 vezes para o seu chefinho.
Se você mandar 5 vezes o relatório, deu certo. Daí, se você quer saber o que é o 5, você tem que separar esses 5 em trimestres e anos, em meses em meses. Mas não existe, né? A separação de meses em 5, né? Bom, continuando, artigo 72. A Comissão Mista Permanente, a que se refere o artigo 166 do parágrafo 1, diante das indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável porque, no prazo de 5 dias, preste esclarecimentos necessários. Bonitinho, né? Essa comissão. Parágrafo 1. Ué, cadê? Eu achei que ia ter todo o artigo 70 e 75 aqui, mas não tem. Só tem o 71, 70 e 72, né? Parágrafo 1. Não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo matéria no prazo de 30 dias. Tá vendo? Com os prazos que estavam aparecendo, tá lembrando? Bom, praticamente apareceu 90 dias, o parecer de 90 dias, 30 dias agora. Entendendo o tribunal regular, despesa a comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao próprio Congresso Nacional a sustentação, né? Assim, todos os poderes executivo, legislativo e judiciário gastam e o legislativo controla, julga tudo que foi feito de acordo com a lei. Porque, se você não lembra ou não sabe, é que a lei, a fixação, existe uma predição, sabe? Tipo, todo ano os caras gastam coisas, certo? E nessas coisas que caras está lá no registro, né? No registro, se você usar o registro e você fazer os seus planos, você vai saber, meio que vai ter uma ideia do que você vai gastar se você fizer simples matemática, certo? Você vai saber quanto que você vai gastar se você tiver que fazer esse tipo de coisa no ano. E o executivo, o governo, tem que calcular essas coisas. E, e quando elas são terminadas, elas são para oficializar, elas viram leis de, de LOA, leis orçamentárias anuais de um ano, por tempo de um ano de gastos, e uma lei plurianual de LPO lá de vários anos, porque é o quanto que vai gastar, os planos que eles querem fazer, tipo construções, ou quanto que eles vão passar para a saúde, quanto eles vão passar para educação, ciência, esse tipo de coisa. E elas têm que ficar oficializadas como leis, por isso que o legislativo é o cara. Senão as pessoas vão ficar fazendo o que elas quiserem, né? Então, como a fiscalização é muito difícil, por se tratar de matéria essencialmente técnica, o Poder Legislativo fica conta com o auxílio de um órgão especializado no assunto de fiscalização, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas que tem... Na verdade faz sentido não ter o artigo 73 e artigo 74 e 75, por causa que esses são os que começam a falar da quantidade de pessoas, dos membros, da composição do Tribunal de Contas. E isso com certeza é inútil para o INSS, né? Vamos lá. Veja que o Tribunal de Contas apenas auxilia o poder legislativo, não é um tribunal que condena. Não há sentença, mas parecer. O parecer é uma sugestão para um auxiliar o verdadeiro julgamento de contas. E esse verdadeiro julgamento será realizado pelos deputados e senadores em reunião junta no Congresso Nacional. Para terminar, atenção, não é apenas o Poder Executivo que é obrigado a prestar contas ao Legislativo, também é ao Judiciário, inclusive o trabalhista e toda pessoa física ou jurídica que mexa com o dinheiro do povo. Próximo conteúdo sobre um novo controle, o controle judicial.